Bom, aumenta o som, começando o Band News no meio do dia. Esse caso Master é surpresa todo dia. Todo dia tem uma surpresa. Como tem surpresa todo dia, a gente já deveria dizer que não tem mais surpresa, porque uma surpresa todo dia não tem mais surpresa. Só que as surpresas, elas se reúnem em dois grandes grupos. O que se descobre sobre a investigação, o que se descobre sobre investigadores, o que se descobre sobre o Poder Judiciário, o que se descobre sobre os condutores do caso. Então, em geral, as novidades se dão em torno dos fatos ligados aos crimes investigados. Neste caso, o presidente do banco, dono, fundador, Daniel Vorcaro, o banco, os fundos, a rede de ligações e tal. De repente, o vento dá uma mudada e vai bater um tornado lá no Supremo Tribunal Federal. E um tornado bastante razoável, porque envolve 2 dos 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. 2 de 10, a gente aprendeu, é um quinto nacional. Primeiro, Alexandre de Moraes, cuja esposa assinou um contrato de 130 milhões de reais com o Banco Master. Um valor assombroso. Não há escritório de advocacia que tenha assinado na sua vida mensal. Não faz sentido. Então as pessoas estão ali, poxa vida, para fazer sentido, seria bom uma explicação. A saber o que está acontecendo. Na opinião dele, basta ele saber o que está acontecendo e que está tudo bem. E o outro, vento pesado, está sobre Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, ele tem uma relação com o Daniel Vorcaro, ele, não a namorada, a ex-mulher, ele tem uma relação com o Daniel Vorcaro que está incomodando. Ah, mas está incomodando quem? Olha, se não estivesse incomodando ninguém, se a opinião pública, se a sociedade não estivesse olhando para isso com desconforto, ele não teria soltado uma nota ontem, ele não teria se manifestado, ou os irmãos não teriam se manifestado, mas o conjunto de fatos ligados a ele e o Daniel Vorcaro, em volume, não chegam perto, não fazem sombra ao contrato da mulher do Alexandre de Moraes. Mas há um conjunto de histórias que gera um profundo desconforto e seria de se esperar uma atitude por parte do ministro. Então, desde o início, desde o momento em que ele virou relator, e ele virou relator em novembro do ano passado, surgiu uma primeira e ingênua história. Uma viagem de São Paulo para Lima, e aí ele se torna relator do Banco Master. Aí alguém pode dizer o seguinte: quantos ministros do Tribunal Federal fazem o sorteio e quem é que vai julgar o barbeiro do ministro? O ministro que tem barba. Os outros não têm barba. O Fachin não tem barba. O Fux não tem barba. Os outros não têm barba. É um negócio chato. Pô, mas foi sorteio. Tudo bem, mas é chato. Até aí, era um voo. Aí, ele poderia ter pego um voo ao lado de um advogado do banco não Master, mas era o Banco Master. Aí se descobre que um primo dele e 2 irmãos dele são sócios de um empreendimento, que é um resort no interior do Paraná, chamado Taiaiá. O empreendimento é de 1999. Aí, de repente, um fundo resolve comprar uma participação na empresa dos irmãos que tem cotas nesse resort. E aí, o Brasil tem 200 bancos,
podia ser um fundo, aliás, o fundo não precisa ser de banco, pode ser um fundo de uma empresa qualquer, mas não é que o fundo tem um cotista e o cotista é ligado ao Daniel Vorcaro, então fica. Ele viajou com o advogado do Banco Master. De todos os empresários que tem no Brasil, dos milhares de empresários que tem no Brasil, são milhões, tá? Mas aí entra MEI, dos milhares de empresários que tem no Brasil, por coincidência, de parentes do Dias Toffoli. Um fundo que tinha o lastro básico do seu dinheiro em ações. Dos 35 milhões, 22 milhões eram ações, 2/3 ações. Aí sobra 1/3. Aí eles vão, com aquele terço, eles vão lá e compram um pedaço do resort, com tanto resort que tem no Brasil. O que tem pouco é ministro do Supremo, mas resort tem bastante. Empresário interessado no turismo também tem bastante. Hotel tem tudo que é lugar. Você vai para Gramado, tem hotel. Você vai para qualquer lugar que tem hotel, qualquer cidade tem hotel. De repente, eles passam a ter o interesse no hotel do ministro Supremo. Só tem um ministro Supremo que investe num hotel. E daí, o único banco que vai ser julgado por esse único ministro resolve investir neste hotel. É chato. Não é ilegal, é chato. Bom, 2 fatos. Mas um é meus parentes. O que eu vou fazer? Os caras são empresários. Tudo bem. Aí se descobre que o ministro é sócio do resort. Se descobre que o ministro é sócio do resort. E se descobre que o fundo que comprou, tal de Arlen, foi criado 2 ou 3 meses antes de comprar a participação do resort. E saiu do resort depois que os parentes do Toffoli saíram do resort. Então, ele é criado pouco antes de comprar. Que raio de investimento é esse que ele fez? Por que ele não comprou o Taiaiá, o Teiaié, o Tiií, o Tuiuiu, um monte? Fez uma grande rede. O Daniel Vorcaro comprou um hotel em São Paulo, Fasano, no Itaim, um investimento de 300 milhões de reais. O Vorcaro comprou um jato de R$500 milhão. O Vorcaro tem um outro jato de 200 milhões de reais. O Vorcaro comprou uma casa na Bahia, em Trancoso, de 250 milhões de reais. 100 milhões de reais. Aí ele vai comprar um negócio de 3 pau. Não tem nada a ver. Não combina. Não combina. É você chegar com um violino na banda de pífano de Caruaru. Não faz sentido. Não combina. Mas ele fez. Não foi ele, foi o cunhado dele, casado com a irmã dele. Foi lá e comprou. Comprou com um fundo. Esse fundo não está sob investigação. Esse fundo é administrado pela REAG. Esse fundo investe num fundo onde outro fundo sob investigação também investe. É só isso. Mas esse, por acaso, é um ministro supremo. Também é por acaso. Aí, de repente, o Vorcaro, que faz operações gigantescas, vai fazer essa operaçãozinha pequenininha. Para ele, para nós é gigante, mas para ele é pequenininha. E o Toffoli, comandando o espetáculo, comandando a relatoria, ele resolve que tudo ali teria que permanecer sob sigilo. Me mandem as investigações. Eu quero saber o que vem. Manda para cá. Teve uma hora que ele falou para mandar para lá. Mandar para lá. A Polícia Federal falou, não dá, é coisa pra cacete, não dá, não tem sentido mandar para aí. Mas eu quero saber quem é que vai fazer a perícia. Só pode ser o Guinho, o Zezinho e o Luizinho. O tio Patinhas não pode ver, não. Aí o diretor da Polícia Federal falou, pô, coisa chata, né? Interferir no trabalho da Polícia Federal não é comum. Não é comum. Também não é ilegal, mas não é comum. Então tem um monte de coisa nesse caso que não é comum. Aí sai a notícia de que a Polícia Federal, o diretor da Polícia Federal, o André Rodrigues, foi ao Edson Fachin, presidente supremo, essa notícia é de ontem à noite, entregar, eles conseguiram quebrar o sigilo do telefone do Vorcaro, entregar informações que pareciam delicadas e levaram, entre elas,
contatos entre o Dias Toffoli e o Daniel Vorcaro. Vem cá, você conversa com algum ministro do Supremo Tribunal Federal pelo celular? Você pode conversar, mas se você conversa é porque você tem alguma relação com ele. Porque senão ele não vai te atender, não vai ter nem seu telefone cadastrado. E não vai atender, ó, aqui meu nome é Daniel Vorcaro, eu queria falar com Vossa Excelência. Não existe isso. Ou seja, eles têm uma relação, ou eles tinham uma relação. De que tipo, com que intensidade, com que grau de relacionamento, não sei. Mas suficiente para, como disse a Mônica Bergamo, mandar para o Vorcaro um convite de aniversário. Você convida para o seu aniversário, a não ser que você tenha 1 milhão de amigos, como o caso do Roberto Carlos, você convida para o seu aniversário menos de 1 milhão de amigos. Menos de 1 milhão de amigos. 500 mil amigos, 200 mil amigos. Custa caro você convidar 200 mil amigos. O Daniel Vorcaro fez uma festa para a filha dele, uma festona gigante, mas ele é muito rico. Dias Toffoli a gente não sabe, aparentemente não é. Então, se ele convidou Daniel Vorcaro, é porque o Daniel Vorcaro faz parte da lista dos 50, dos 100, dos 200, 300, com que ele se relaciona. Banqueiros, quantos podem ser? 5, 7. Tem uma imagem do André Esteves chegando no Taiaiá em 2023. Parece que não foi convidado. Mas o Daniel Vorcaro foi convidado. É o que diz a nossa colunista de todas as manhãs, a Mônica Bergamo. Então, ele trocou mensagens com o Vorcaro. Está noticiado que nas mensagens ele faz alguma referência a pagamentos do Taiaiá, porque se descobriu que ele é sócio também. Diante disso tudo, restam 2 caminhos. Dias Toffoli fica como está, não muda nada, porque ele sabe que ele é íntegro, ele sabe que está tudo certo, ele sabe que impedimento exige um motivo objetivo, já a suspeição não. Mas eu não vou me declarar suspeito, eu não sou suspeito. Ele não pode desconhecer os princípios de Bangalore, ele não pode desconhecer o Código de Processo Civil, ele não pode desconhecer, mas ele pode interpretar do jeito que ele quiser. E existe sim o princípio de parecer correto. Para um observador razoável que detém algum conhecimento do direito, para um observador razoável, ele tem algum grau de proximidade com o Daniel Vorcaro. Não é fácil sair. Não é fácil. Eu falei que eram 2 alternativas. Uma fica como está, na outra ele se declara suspeito, não impedido. Não impedido, não há um impedimento formal, porque não há uma razão objetiva. Se você for ao Código de Processo Civil, não existe entre as alternativas uma que se encaixe na alternativa dele. Mas suspeição, sim. Ele fala, olha, não dá, não vou ficar, vou me declarar suspeito. Não é fácil, não é trivial. Na Suprema Corte Americana, você tem lá um juiz chamado Samuel Alito. Samuel Alito foi colocado por um republicano, George W. Bush, entrou em 2006, foi indicado em 2005, e ele, quando teve a invasão do Capitólio, em 2021, quando teve a invasão do Capitólio, aqueles que apoiavam Donald Trump colocaram, vários, os mais radicais, em suas casas a bandeira americana de ponta cabeça. Porque teve a vitória do Joe Biden, teve a invasão do Capitólio, um protesto contra o processo eleitoral. Os caras botaram a bandeira de ponta cabeça para denunciar o roubo eleitoral e tal. Aí, na casa do Samuel Alito, na Virgínia, estava a bandeira de ponta cabeça. Eu falei, porra, peraí, ele vai ter que julgar o Trump e ele está com a bandeira de ponta cabeça. Ele não pode fazer isso. Aí começou uma confusão. E ele falou, não fui eu, foi o meu primo Toffoli. Sabe o que ele falou? Foi minha mulher. Ela ficou tão brava com a briga com os vizinhos que estavam batendo no Trump que ela botou a bandeira de ponta cabeça. Eu não posso tirar dela o direito de exercer a sua cidadania. Bom, entrevistaram os vizinhos, os caras falaram, não, essa bandeira está muito mais tempo do que quando começou a briga, não tem sentido. Aí, isso foi o New York Times que descobriu, aí depois
foram ver, descobriu que na casa dele, isso foi na Virgínia, a casa dele em New Jersey, também tinha a bandeira de ponta cabeça. Aí ele não deu mais explicação. Aí ele parou de falar. E aí começou um movimento para que ele se declarasse suspeito. Ele não se declarou suspeito. O Trump foi julgado, 6-3, entenderam que ele não poderia ser responsabilizado, sequer julgado, pelos atos do Capitólio. Dos 6 votos, um deles é do Samuel Alito. Então não é fácil o cara chegar e falar: eu vou embora, eu vou me declarar suspeito. Porque se ele, Toffoli, se declarar suspeito, o Alexandre de Moraes também tem que se declarar suspeito, pelo meu motivo. Pô, se o conjunto de coisas que tem contra o Toffoli configura suspeição, o Alexandre de Moraes tem que dizer: bom, peraí, eu não tenho esse conjunto, mas o meu microconjuntinho dá uns 10 Toffoli, né? Se não der, uns 30 Toffoli. 130 milhões é dinheiro para chuchu. Então a gente está com um problema de reputação no Supremo Tribunal Federal, que aliás é a discussão do momento na Suprema Corte dos Estados Unidos. Eles dizem que o Clarence Thomas, que viveu andando para cima e para baixo, e o Samuel Alito também. Samuel Alito foi para uma viagem de pesca de luxo no Alasca, no jato de um bilionário. O Clarence Thomas, durante 20 anos, ficou viajando no jato de um bilionário, no iate do bilionário, no resort do bilionário, lá não chama Tayaya, eu não sei o nome. E ele ficou indo para lá e para cá. E ele falou: eu não sabia que eu tinha que informar. E não informou a Suprema Corte de percepção que contamina todo o tribunal. Contamina todo o tribunal. E, isoladamente, tudo pode ter explicação. E sempre vai ter. Não adianta os ministros falarem que foi tudo feito dentro da lei. Como é que um ministro supremo vai fazer uma coisa fora da lei? São burros. Mas é tudo feito dentro da lei. Mas nem tudo que é feito dentro da lei é admirável. É apenas legal. Mas não é necessariamente admirável. A sociedade não tem que olhar para o tribunal e falar: parabéns, agora a sua mulher ganhou 130 milhões. Não ganhou, porque o Banco Master foi liquidado. Então ela ganhou só 50. Tudo bem que o camarada, parabéns, você vendeu os Tayaya pro Vorcaro. Pô, que bacana. Então, tem um problema. Esse problema está cada vez mais grave. Eles estão brincando com fogo. Eles estão dançando na boca do vulcão. Eles não estão entendendo o momento que o Brasil está vivendo. Eles acham que tudo é irrelevante. Eles acham que eles podem fazer o que eles quiserem. E enquanto os ministros supremos acharem que podem fazer o que quiserem, a sociedade pode pensar o que quiser deles. E isso é muito ruim. Eu não sei se você concorda, se você discorda, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Se quiser falar sobre esse ou qualquer outro assunto, 11 999 592 100.